Bom dia, meus pontinhos de luz. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Que saudade eu tava de fazer live com vocês. Hoje a nossa live vai ser com a Lívia, que tem a página dela que fala sobre fibromialgia, sobre viver com a fibromialgia e com dores crônicas, né, na verdade, com muitas dicas, com muito carinho, com muito amor, ela sempre apresenta e como é, ela usa o yoga na vida dela para ajudar ela com essas dores, ah, e eu uso yoga na minha vida também, né? E nós temos muitos alunos e muitas pessoas que nos seguem aqui usando yoga para isso também, às vezes até por recomendação médica. Então a gente decidiu se juntar para fazer essa live hoje para vocês, para de repente a Lívia conseguir nos ajudar a tirar dúvidas, né, coisas que ela sabe, para a gente falar sobre como o yoga pode ajudar de diferentes maneiras, não só a parte física, mas a parte da filosofia, a parte da meditação. E para a gente também, no final da live hoje, a gente vai fazer uma meditação juntos, tá? Aqui ao vivo. Então, se você conhece alguém que ou tem fibromialgia ou que tem dores crônicas no geral, até mesmo dores no corpo, né? Clica aqui no aviãozinho, manda essa live para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai poder iluminar e trazer ideias e ajudar muito, tá bem? Vou chamar a Lívia aqui, enquanto vocês vão chamando as pessoas, eu vou colocando a Lívia aqui na nossa live. Peraí. Aí quando ela entrar, a gente começa a falar sobre o assunto. Tô tomando um chazinho aqui. Oi, Lívia, bom dia! Oi, tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então tá. O Instagram às vezes tá dando um probleminha, né? Sim, mas deu certo. Pessoal, eu só vou tirar os comentários rapidinho para não ficar subindo aqui em cima da gente. E aí depois eu posso abrir de novo para se de repente alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, e a gente pode ajudar vocês, tá? Eu abro de novo os comentários depois para dúvidas. Agora sim. Bom dia, Li. Como é que tá Bom por aí? dia, tudo bem? Estou aqui com o meu chazinho. Quase da Também, caneca. Tintim. Que feliz, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder finalmente a gente conseguir fazer essa conversa, né? A gente está Sim, querendo faz tempo. faz. Eu acho que chega a fazer quase ano assim que a gente planeja essa live e ela não sai, mas agora vai estar saindo e depois a gente planeja outras para quem de repente não pôde estar aqui hoje, para a gente poder, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas as informações que a gente vai trazer. Mas primeiro, para te apresentar para quem não conhece, fala um pouquinho de ti, da tua trajetória com a fibromialgia também, e para a gente ir se localizando aqui. Vou me apresentar. Eu sou a Lívia, eu sou farmacêutica, tenho fibromialgia. E a minha jornada com ela foi uma coisa bem conturbada, como assim, da maioria das pessoas, né, de ter já sintomas há bastante tempo. Eu tinha dor desde criança, né? Eu era uma criança que vivia indo no pronto-socorro, e aí dor de crescimento, dor daquilo, ai, dor, um monte de suspeita, sabe? E até que quando eu já estava na faculdade, já estava trabalhando na área da farmácia, indústria farmacêutica, eu me deparei com um medicamento que era usado, na época, ainda é usado para tratar a fibromialgia, né, para controlar sintomas. E aí que eu ouvi, assim, pela primeira vez, sabe? Então foi no meu trabalho que eu comecei a ver os relatos das pessoas que usavam e descobri o que que era fibromialgia. Comecei a me identificar, falei, gente, eu acho que eu tenho isso. E aí começou a grande jornada de diagnóstico, né, para ir atrás de um médico, para entender se realmente eu tinha aquilo, e como a fibromialgia é uma doença que tem muito estereótipo, né, tem muito preconceito,
as pessoas não queriam me dar diagnóstico, porque achavam que eu era nova, ou que eu não tinha cara de dor, né? E a gente sabe que hoje, assim, é uma coisa que as pessoas passam muito, mas que não tem nada a ver, né? Essas interpretações sobre as pessoas que têm fibromialgia. E aí eu comecei essa jornada. E aí, na época, eu decidi criar um projeto para compartilhar informações sobre a fibromialgia, até por conta da minha própria dificuldade em achar informações, né? Isso foi em 2015, mais ou menos 2014, já tem 10 anos. Então tinha muito menos informação disponível na internet do que tem hoje. Aí eu comecei o projeto para compartilhar o que é a fibromialgia, né? Como que são os tratamentos, tudo que eu estava estudando, mas também minha experiência lidando com sintoma, porque a fibromialgia ela é uma síndrome de convivência com sintomas, né? Você precisa aprender a se relacionar, você precisa aprender a entender a presença da dor na sua vida, são várias coisas, vários desafios para lidar. Então, foi aí que surgiu o De Bem com a Fibro. E desde então eu estou nessa jornada assim de aprendizado eu mesma, né, estudando ainda. Eu fiz um doutorado sobre isso, também continuo estudando, continuo pesquisando. Então, é isso assim, fibromialgia presente na minha vida, né? Sim. E Não, eu gosto muito do jeito que tu apresenta, assim, na tua página, no teu Instagram, porque, por exemplo, eu vejo coisas que eu não sabia e que, de repente, pode até servir de alerta para eu estar observando pessoas à minha volta. E eu acho que quem tem e sente as mesmas coisas, pensa assim, ah, então não é só comigo. Eu lembro de tu já ter comentado sobre lavar o cabelo, né? A uhum, dificuldade é eu que também. alguns dias pode ser lavar ainda mais esse cabelo, ou lavar o cabelo, pentear o cabelo, né? Isso pode ser Uhum. muito difícil alguns dias. Então, eu até fiquei pensando assim, que talvez vai ter várias pessoas que já ouviu falar, que às vezes pensam, ué, mas será que de repente eu não tenho isso? Pensei em de repente tu falasse um pouco sobre alguns sintomas, porque eu Uhum. sei, tu já me explicou que não é uma coisa que vai lá, faz um exame e descobre se tem ou não tem, né? É algo que vai com o tempo, entendendo, né? Alguns sintomas, algumas coisas assim que as pessoas possam estar observando e também como que faz esse diagnóstico. Se alguém está sentindo muitas dessas coisas, quem elas procuram, né? Sim, acho ótimo mesmo falar dos sintomas, né? Que na minha página eu acabo falando bastante, já estou acostumada com isso, mas vira e mexe eu posto um vídeo falando de algum sintoma e as pessoas se surpreendem muito mesmo, né? Então eu vou explicar, assim, em geral, o que que é a fibromialgia, que é uma síndrome dolorosa crônica. Então, uma síndrome é um conjunto de sintomas. E a dor é o sintoma principal, mas ela não é o único sintoma. Inclusive, para ter o diagnóstico, não basta só ter dor. Precisa ter dor, porque é um sintoma determinante para o diagnóstico, né? Não existe fibromialgia sem dor, mas tem muitos outros sintomas que às vezes são até mais debilitantes, né? E assim, ainda existe um pouco de mistério sobre as origens no corpo, né, da fibromialgia. Tem muita gente que ainda acha que é uma coisa da cabeça, né, uma coisa psicológica. E apesar de a gente saber que o estado mental nosso influencia muito nossa saúde, né, na nossa ansiedade, depressão, isso realmente somatiza no corpo, mas a fibromialgia ela é uma condição física, ela é uma condição de um distúrbio do sistema nervoso central. Então, o que a gente sabe hoje é que muito provavelmente ela é uma síndrome que causa um desbalanço no nosso sistema de processamento da dor. Então, quem tem fibromialgia sente mais dor do que as pessoas em geral, porque esse nosso sistema de dor ele está em alerta. E um Então, parênteses para nós que não é muito óbvio. Dor onde? dor Às onde? vezes Boa a pessoa pergunta. está ouvindo e pergunta, mas aonde é essa dor? A dor ela é generalizada, ela tem uma característica de dor difusa, ou seja, não é assim, ai, dói aqui, sabe? Nesse Uai, é lugar. na barriga, é nas costas, é no pé, na cabeça. Não. Não, ela é uma dor espalhada, você não consegue muito dizer onde que dói, e ela é generalizada, né? Em geral, precisa ter dor no corpo todo. Então, na parte esquerda, direita, na parte inferior, superior.
todos os membros, né? Tem gente que acaba concentrando mais dor em uma região. Eu tenho mais dor nos membros inferiores, nas pernas, mas eu também tenho dor no resto do corpo. E aí brincam que é uma dor que migra, né? Uma dor que caminha. Então tem dia que tá doendo mais uma região, mas em geral é um estado doloroso, sim, crônico, generalizado no corpo, né? Uma dor bem espalhada. E claro que tem gente que tem outras condições de dor junto com isso. Tem gente que tem uma dor, síndrome do túnel do carpo, por exemplo, ou tem enxaqueca. Tem gente que tem condições associadas de dor. E isso é muito comum, porque como é uma síndrome do sistema nervoso é que comanda nosso corpo todo, né? Então a gente sabe que existe ali algum desbalanço nesse sistema nervoso e é por isso que a gente está tendo essa sensação muito forte e dolorosa. Mas tirando a dor, um outro sintoma que é muito predominante é fadiga. E aí a fadiga eu acho legal explicar também, porque ela é muito diferente de um cansaço. Cansaço a gente sente quando fez alguma coisa e o nosso corpo chegou numa exaustão, né? Eu andei muito, então minhas pernas estão cansadas. Ou eu mexi muito em alguma coisa aqui da casa e meu braço ficou cansado, e eu tô cansada. E a fadiga da fibromialgia não é assim. A fadiga, você pode acordar já com essa sensação de fadiga. Inclusive, isso é muito comum. A pessoa acordar com uma sensação de que não descansou. Até porque o distúrbio de sono também é um dos sintomas na fibromialgia. Então, por mais que a pessoa durma, ela não tem um sono reparador. Por isso que acorda com essa sensação de muita rigidez muscular, acorda já pensando, meu Deus, parece que eu fui atropelada, né? Esses dias aqui que eu tô assim, tá muito chuvoso aqui onde eu tô, e eu também tô num momento assim de muito estresse. Eu acordei esses dias que falei, meu Deus, fazia tempo que eu não acordava assim tão destruída, sabe? Parece que um caminhão passou por cima. Então, é bastante comum esse tipo de relato. E aí tem outros sintomas, assim, ansiedade e depressão muitas vezes associadas, sensibilidade ao toque. Então, né, às vezes apertar um abraço, a pessoa cutuca assim, fala, aí a pessoa fala, gente, mas né, nem encostei em você. Mas existe essa sensibilidade aumentada, inclusive roupas, sutiã, às vezes machuca. Então, são várias coisas que você vai descobrindo que estão relacionadas a essa síndrome, que talvez você nem sabia. E aí isso vai dando um pouquinho mais de sentido, né, para aquelas coisas. Acho que vai ajudando a pessoa a entender, né, que realmente não é só com ela. Ela não tá assim, nossa, meu Deus, parece que eu tô inventando coisa, né? É real, tá aqui, existe. Tem esse monte de sintoma mesmo, tem sintoma intestinal, tem várias coisas. Para cada pessoa, ela vai se manifestar de um jeito um pouquinho diferente, mas em geral, essas coisas estão presentes. Tá. E aí, se alguém em casa assim tá tocando o sininho, tipo, nossa, de repente eu deveria dar uma checada, ou conheço alguém, ou até mesmo filho, enfim. Onde que com quem que a pessoa fala? Com qual profissional? Então, em geral, né, historicamente, a gente foi sempre tendo um acompanhamento pelo reumatologista, porque antes a gente achava que era uma condição reumatológica. Né? Às vezes as pessoas iam lá e aí investigava artrite reumatoide, né? Eu mesma no meu diagnóstico eu investiguei muitas coisas. Isso é comum, faz parte do diagnóstico, porque a gente ainda não tem um exame que diga, né, deu positivo para fibromialgia. Isso ainda não existe. Até porque a gente não conhece exatamente o mecanismo que ela atua. Então, o que acontece é que a gente, hoje em dia, pode procurar médico especialista em dor. Pode ser o reumatologista, que ele vai ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial de outras doenças que às vezes podem também causar sintomas parecidos, né? Alguma doença autoimune, alguma doença reumatológica. Mas precisa ser um profissional especializado em dor. Por quê? Porque senão, a chance é muito grande de que vai cair naquele estereótipo, principalmente mulheres, né? Que, tá, sabe, tá meio neurótica, tá meio exagerando isso, vai tirar umas férias. Então, é muito comum esse tipo de interação com o profissional de saúde, infelizmente. Então, eu sempre falo, procure um profissional especializado em dor. Existe o risco de você ter um certo descaso na sua consulta, porque isso é muito comum. Então, vá preparada, não deixe ninguém desmerecer os seus sintomas, não deixe ninguém
confundir sua cabeça, sabe? De querer dizer que você tá exagerando, tá querendo chamar atenção, que infelizmente essa é uma realidade. E aí o médico, né, sendo um médico, vamos imaginar que é um médico ali bom, que vai conseguir fazer um diagnóstico, ele vai avaliar sintomas, então não só a dor, né, a fadiga, vai avaliar o impacto desses sintomas na sua funcionalidade. Estou conseguindo trabalhar? Estou conseguindo me relacionar? Porque tem todos esses impactos, né? E aí pode fazer esses exames para diferenciar outras doenças, mas precisa ter uma análise clínica, ele precisa ouvir os sintomas, ele precisa entender da fibromialgia para poder fechar esse diagnóstico e falar, tá, você tem fibromialgia. Aí começa a outra etapa que é o que que a gente faz com isso. Eu ia falar exatamente isso. Tá, e aí vamos dizer que a pessoa chegou à conclusão, sim, tenho fibromialgia. Ou até mesmo alguém que possa estar aqui assistindo e tenha algum outro tipo de dor crônica, né? Que também envolve lidar com dor quase que diariamente. O que que tu, Lívia, porque imagino, eu só posso imaginar a tua trajetória de uma vida inteira tentando buscar maneiras de se sentir melhor no dia a dia, ou quando ataca de doer muito. Em toda essa tua trajetória, o que que tu vem descobrindo e coisas que tu faz para te ajudar nisso? Olha, eu acho que é importante primeiro só ressaltar que cada tipo de dor crônica vai ter uma abordagem diferente, né? Ah, Dependendo tá. do tipo de dor que a pessoa tem. Uma artrite reumatoide é muito diferente da Entendi. fibromialgia, algumas outras condições, né? Depende muito, mas existe uma coisa em comum, porque vão ter medicamentos específicos para cada condição, mas existe uma coisa que interliga todas as condições de dor crônica, que é o tratamento não medicamentoso. E que é o tratamento mais eficaz na fibromialgia. Então, você vai ver os estudos que falam sobre isso. Nunca a medicação é a primeira escolha, porque ela não é a mais eficaz. Só que na prática a gente vê o que? Os médicos prescrevendo um monte de medicamento, né? Analgésico, antidepressivo e tudo. E de fato esses medicamentos podem ajudar no controle de sintomas, mas eles não tratam a doença, né? A doença está ali acontecendo. O tratamento não medicamentoso, é claro que ele é mais trabalhoso, ele demanda mais da gente, muitas vezes demanda também mais recurso financeiro, que nem todo mundo tem acesso, mas tem coisas que a gente consegue, né, fazendo aos poucos para gerenciar melhor sintoma. Se a pessoa está bem com o medicamento, está ótimo, está tendo controle, muito bom. Mas a chance de que isso não vai durar para sempre é grande, porque o nosso corpo ele está aqui sujeito, né, a muitas coisas. Então, eu sempre fui muito adepta dessa linha não medicamentosa, tanto pelas evidências científicas quanto pelas evidências minhas, pessoais. E E que também são das tão pessoas. válidas quantas, porque afinal é o teu corpo. Sim. Para mim, funciona muito, né? Eu vejo muitos relatos também das pessoas. Geralmente, quem consegue controlar sintoma não está fazendo só uma coisa, né? Toma medicamento, mas também começou a fazer alguma atividade física, ou toma medicamento e começou a fazer uma terapia. Por quê? Porque a atividade física, ela vai ajudar a gente com a inflamação do corpo, né? A neuroinflamação, que é a inflamação cerebral. E você tá me ouvindo bem? Porque deu um eco aqui, só para. Não, tô ouvindo bem. Então, a atividade física ela vai ajudar com essa inflamação, ela vai regular melhor esse nosso sistema de dor, vai regular sono, vai regular intestino, vai dar mais força muscular, o que ajuda com a fadiga. Então, assim, é uma série de coisas que acontecem que parece meio contraintuitivo, né? Eu tô com dor, vou fazer atividade física para ficar com mais dor. E no começo pode ser meio difícil mesmo, a adaptação, por isso que tem que começar bem devagar. Mas, em geral, tem muito resultado bom, né? Um alongamento que pode ser. E aí que entra, né, o yoga também, que eu já vou falar. Mas, tirando isso, tem uma questão alimentar também, né? De você buscar ter uma alimentação mais anti-inflamatória. O que isso significa? Menos açúcar, menos fritura, menos industrializado,
conseguir comer mais fruta, mais verdura, beber bastante água, sabe? Coisas que a gente O sabe. básico que a gente E... sabe e às vezes não faz, mas é básico e a gente sabe. Exatamente. Exatamente. E terapia, né, que é uma outra coisa importante, que ela não vai resolver os seus sintomas, mas ela vai ajudar você a se conhecer melhor e a se relacionar com esses sintomas. Porque como é uma condição crônica, a gente não pode ficar com um objetivo de eliminação desses sintomas, né? Pode acontecer. Tem gente que fala, não tenho mais sintoma. Tudo bem, mas não é a maioria. Então, a gente tem que se relacionar com esses sintomas, a gente tem que aceitar esses sintomas na nossa vida, a gente tem que aprender a respeitar os limites do nosso corpo. Né? Ontem eu queria ter feito tal, tal e tal, mas não deu porque eu tive muita dor. Eu tenho que saber lidar com isso, eu tenho que saber respeitar para não extrapolar, para não me prejudicar, porque é isso que acontece, né? Aí eu me sinto um pouquinho melhor, eu vou até onde eu não tô aguentando mais, aí eu entro numa crise de novo. Então, são muitos aprendizados, assim, que envolvem essa nossa estrutura emocional, psicológica, e que a terapia, para quem puder, né, para quem tem essa possibilidade, é muito bom, pode ajudar bastante. E, em geral, assim, para mim é isso, o pilar, sabe? Assim, os 3 pilares. Tratamento com cannabis é um tratamento que eu nem vou, assim, entrar em detalhes aqui. Quem tiver interesse, tem muito vídeo ali, tá salvo nos meus destaques, né? É um tratamento que eu faço, que eu gosto muito, porque ele é um tratamento bem integrativo, ele cuida do corpo como um todo e pode ajudar muito no controle de sintomas. Mas tem várias particularidades, então, assim, precisa se aprofundar um pouquinho para, né, entender se é para você mesmo e tudo mais. Mas aí depois a gente pode fazer outra live, porque é um tema Sim, enorme, né? sim. Cada um desses E pilares poderia ser uma live, né? Então a gente vai hoje passando assim por cima. por cima. Mas lá na minha página tem bastante Isso, lá vídeo na também, tua se você página é quiser. aprofundado cada um deles, é mais fácil para quem quiser se aprofundar. Sim. E assim, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, Cá, mas eu ia falar assim como que eu cheguei no yoga, Não, né? A partir de não, tudo pode isso. ir, porque na verdade, eu até ia comentar agora que a gente tem, claro, muitos profissionais que infelizmente desdenham da dor ou não querem se aprofundar muito, né? Investigar mais, mas graças a Deus eu acho que está cada vez mais aparecendo profissionais que se importam e que entendem que além da medicação é necessário buscar outras coisas para a qualidade de vida da pessoa, né? Porque, por exemplo, a gente tem o nosso curso Yoga Restaurativa, que é com aulas focado em dores, né? Dor nas costas, dor no ombro, dor no pescoço, dor no joelho e assim, dor de cabeça. E muito, mas muito aluno e aluna que chegam até a gente é, é por indicação médica. Eles falam, eu vim aqui porque o meu médico mandou eu fazer yoga. Ele botou na minha receita, vá praticar yoga. Alguns, Uhum. ou yoga e meditação, né? Então, alguns é engraçado que chegam falam que eles escreveram faz meditação com a Camila Zen. Então, eu assim, eu Bem acho muito específico. legal. Eu acho muito legal que muitos e muitos profissionais já estão vendo como uma coisa mais integrativa de que para a pessoa ter uma vida melhor no geral, precisa buscar muitas coisas além de só a medicação, né? Mas então conta pra gente a tua trajetória de como tu chegou no yoga e como te ajuda até hoje também. Conto, conto. Só um comentário sobre isso, né? Que realmente está crescendo muito essa área de cuidado com a dor, né? Uma coisa que anos atrás era mais discreta e hoje em dia já tem essa especialidade, né? Especialista em dor, médico da dor. Isso ajuda muito mesmo e a gente vai se informando mais também e já exige mais do profissional, né? A gente tem Verdade. condições de exigir mais. Então, aos poucos a gente vai se adaptando, né? Mas ainda, infelizmente, existem esses relatos muito tristes, essas consultas muito rápidas, né? Que acabam a pessoa saindo pior do que entrou. É. Mas tem uma rede de médicos, assim, já
Até nos meus destaques também lá, o pessoal recomendou médicos, né? Que são médicos incríveis, médicas, e que podem ajudar, com certeza. Bom, como que eu cheguei no yoga, né? Eu cheguei no yoga porque eu já tinha interesse, já tinha feito alguma aula ou outra, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, assim, adepta de umas coisas mais alternativas, né? Natural, eu sou muito ligada com a natureza, essas coisas. Então, eu já tinha visto alguma coisa, só que teve uma época que no bairro, assim, minha mãe começou a fazer uma aula que um amigo dela tinha e eu comecei a ir junto com a minha mãe. E foi assim, nossa, foi um dos melhores períodos que eu pratiquei yoga na vida, assim, porque a professora era uma mulher que ela tinha 4 filhos, ela era um pouquinho mais velha, tinha uns 60 anos e ela tinha, tipo, dado uma mudança radical na vida, sabe? Ela saiu do trabalho que ela tinha, ela foi para a Índia. Parece você, Camila. E aí ela foi lá, fez curso, e assim, ela começou a dar aula, começou a fazer massagem ayurvédica, sabe? Ela entrou totalmente. E ela era muito conectada com a filosofia do yoga. Então, as aulas, elas não era na casa dela, ela tinha uma sala, e era bem tradicional, assim, não era aquela aula de yoga mais fitness, sabe? Era uma aula de Sim. yoga bem completinha, assim, hatha yoga mesmo, com as posturas, mas tinha mantra, tinha meditação, e ao longo da aula ela ia falando coisas também, né? Então, dependendo da postura que a gente estava, ela explicava o que estava ativando. E aí ela falava coisas do tipo, como a gente reage no tapete é como a gente reage na vida. Então observe o que você está sentindo, né? A sua persistência nessa postura é a sua persistência nos seus desafios. Então continua firme. Sabe, ela ia trazendo esse paralelo, que para mim é muito do que representa o yoga, né? Hoje, Sim. sempre, mas hoje mais ainda, que é o yoga como uma ferramenta de vida, né? Uma filosofia que contempla tudo, como eu me relaciono com o meu corpo. E para mim, especificamente com a fibromialgia, e eu sou uma pessoa muito autoexigente, então no começo eu tive muita dificuldade, porque o meu objetivo era fazer acrobacias, Virar um entendeu? pretzel. Eu queria me contorcer inteira. Só que eu não consigo. Até hoje eu não consigo. Porque eu não tenho muita flexibilidade, meu corpo, enfim, tem várias coisas, né? Então eu ficava muito frustrada. Eu ficava muito frustrada, sabe? De, não tô conseguindo e tal. E no fim, assim, eu fui aprendendo, né, a me relacionar muito com o meu corpo através do yoga. Porque é você e seu corpo ali, né? Você chega, por mais que tenham outras pessoas, por mais que tenha professora, você sabe do desafio que você está tendo para fazer cada postura. Eu não conseguia no começo ficar de joelho. E a gente sabe, o tapetinho de yoga, ele é bem fino, né? E eu Uhum. falava, gente, eu nunca vou conseguir fazer esse exercício no chão duro, tipo, e aí às vezes eu tinha que colocar uma almofada. Hoje em dia, às vezes eu ainda uso, quando eu tô num momento de mais dor, né? Eu fui aprendendo a respeitar o que meu corpo precisa. E ainda assim é yoga, né? Eu acho que isso que é Claro. importante. O yoga, se você sentar, aí você vai falar melhor, mas se você sentar no tapete e tá ali presente, isso já é yoga. Então, aí eu comecei a ler, né, mais, porque eu sou assim, nerd. Então eu comecei a querer entender tudo aquilo. E aí foi se abrindo um caminho muito, muito, muito lindo na minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho uma ansiedade, assim, muito neurótica. E o que hoje em dia, tipo, é o meu recurso é uma prática de yoga. Então, agora eu tô super estressada, parei a atividade física porque eu tava mudando várias coisas e aí tem uma hora que eu falo, eu preciso fazer uma prática, sabe? Aí eu paro, mesmo que seja só para me alongar, mesmo que seja só para estar ali comigo e eu saio assim, outra pessoa, né, daquilo. E aí, assim, parte técnica. Yoga, ele vai ajudar na força, na flexibilidade, que é super importante. A meditação, né, como o próprio médico prescreveu, para controlar o nosso estado emocional, para aprender a gerenciar nossas emoções, se relacionar com a gente mesmo, com esses sintomas. Então, para a fibromialgia, é uma atividade muito completa, muito boa e que pode trazer um benefício, assim, enorme mesmo para todos esses sintomas.
Pronto, fiz Isso. minha defesa do yoga. Nossa, mas assim, pronto, nota 1000. Mas isso que tu falou de não ser só no tapete, né? Às vezes a gente esquece que yoga também é fora do tapete. Também é quando a gente, que nem tu falou, às vezes eu quero fazer uma coisa e não consigo e fico frustrada. Se eu respirar fundo e me lembrar que eu tô fazendo o meu melhor, que eu não posso ser tão dura comigo mesma, isso também é yoga. Se Uhum, eu decidir falar um não porque eu não quero e não para agradar alguém, isso também é yoga. Então, yoga é em cima e fora do tapete, né? Por isso que uhum, é tão completo. Eu acho que quem me segue aqui até já consegue ter uma leve ideia disso, porque a gente fala muito sobre a meditação aqui, né? Não só sobre a parte física, mas vai ainda muito além, né? Porque é uma filosofia de vida. uhum. Então, eu fico feliz que tu encontrou yoga e que te ajuda, né? Que te ajuda tanto assim. É, eu sou fã número um, assim, inclusive até tem uma brincadeira com meu irmão, porque tudo que ele me fala, ai, tô com um negócio, e assim, minha família é toda cheia de dor, né? Então tudo que ele me fala, ai, não sei o quê, aí eu olho e falo, você sabe, né? Aí ele fala, sei, yoga. Tipo, tudo eu falo yoga, entendeu? Porque Alguma realmente é parte do muito bom. yoga vai te ajudar, olha. Ou se não for a Sim, parte física, a meditação, a filosofia, a respiração, alguma coisa vai ajudar. respiração. É muito completo, né? E o que eu gosto muito dessas tradições, né, antigas, principalmente assim orientais, né, tem muita sabedoria no cuidado com a saúde, né, nessas tradições. A medicina moderna enterrou, né, tudo isso, assim. Então, também eu acho que tem um lado muito importante de autogestão, sabe, no yoga, de Isso. você se considerar capaz de gerenciar seu corpo, gerenciar seus sintomas, porque isso é muito importante. Na medicina mais moderna, tem um nome para isso que chama autoeficácia, que é o quanto a gente acredita que a gente é capaz de cuidar de nós mesmos. Olha só, Basicamente vou isso. até anotar, autoeficácia, gostei. E isso é muito importante no controle de sintomas da fibromialgia, de várias outras condições também, né? Mas como a gente está falando de fibromialgia, porque a fibromialgia ela tem um perfil de oscilação. Uhum. Então eu tenho sintoma, aí eu melhoro. Aí eu tenho uma recaída, que a gente chama de crise, né? Tem uma crise. Sim. Ela se manifesta nessa forma de crise. E quando essas crises acontecem, que é o maior desafio emocional, né? Porque a gente fica frustrado, fica com medo. Putz, será que eu vou ficar de cama? Será que eu vou piorar? Será Uhum. que eu não vou mais conseguir nada? Minha vida vai arruinar, eu vou perder o emprego, eu vou terminar meu relacionamento. Começa a entrar nessa oscilação, né? Então, sustentar esses estados é muito importante. E você acreditar que você é capaz de se gerenciar ajuda a passar por esses momentos. E aí o yoga, para mim, ele faz tudo, sabe? É tipo, resolve tudo. O Ele pacote. ajuda você a entender isso. Eu sou capaz de decidir qual exercício eu vou fazer hoje ou não. Eu sou capaz de falar, não estou me sentindo confortável nessa postura, vou ficar sentada, meditando, né? Vou adaptar, porque meu quadril dói quando eu faço isso. E isso é uma inteligência que é muito difícil de conseguir, né? É. Porque você vai receber negativas do mundo externo muitas vezes. E você tem que ficar firme naquilo que você sente no seu corpo, saber que você é dona do seu corpo, você sabe melhor do que E que ninguém. você, isso que eu ia dizer, que você se conhece melhor do que ninguém. Eu vejo que cada vez mais eu vejo, quanto mais o tempo passa, o quanto é importante a gente se auto-investigar e se conhecer. Em todas as facetas de nós mesmas, né? Seja no corpo físico, seja em como eu processo as coisas, em como eu penso, em como eu sinto, porque isso é muito diferente de uma pessoa para outra. E como é fácil a gente deixar outra pessoa modificar isso sem nem mesmo a gente perceber, ou percebendo e achando que tá errada, Uhum. sabe? Como é fácil alguém vir e falar, não, mas
isso não é assim, você não precisa se sentir assim também, ou, né? Ou, não, vamos fazer dessa forma que é melhor, mas para mim não é melhor. Então, a gente se autoconhecer nos dá a firmeza e a força de poder dizer um não, ou de poder dizer um sim, ou de poder Uhum, dizer não quero dessa maneira, quero dessa maneira. E mesmo se alguém insistir e falar obrigada, mas eu prefiro assim ainda. Ou, sabe? uhum, E de não ter vergonha de sermos nós mesmas, porque tem coisas que a gente às vezes fica meio sem graça de falar, ai, mas para mim não. Então a uhum, gente se quanto mais eu noto comigo, quanto mais eu me conheço, mais força eu crio para eu defender a mim mesma, sabe? Para eu me uhum. proteger também. Então, é uma coisa que nem tu falou que é um caminho longo e eu acho que nunca acaba, mas é muito recompensador a gente se conhecer para poder ter essa força de nos proteger e de fazer as coisas da melhor forma para nós, de fazer melhores escolhas para a gente, né? Sim, lindo, lindo. É isso mesmo. Nunca acaba e eu acho que também nunca é tarde, né? Porque tem Isso! muita gente que fala, ah, mas agora também, né? Já a vida inteira fazendo. Nunca é tarde para você ser a sua maior defensora, né? Ser a Claro, sua tu maior sabe fã. que a minha mãe fala assim, às vezes alguém fala pra ela, ai, que saudade dos meus 20 e poucos. Ela fala, Deus me livre, a minha vida começou depois dos 50, ela fala assim. Porque ela disse Uhum, que foi lá pelos 50 que ela acordou e tipo assim, não, mas espera aí, eu tenho que, né? Existe alguém aqui com vontades, com eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, eu concordo super que nunca é tarde e que sempre é tempo de a gente acordar para fazer as coisas como é melhor para gente. uhum. E a gente como mulher, né? Eu acho que não pode deixar de considerar esse aspecto, né? Da mulher na sociedade, de quanto a gente aprende mesmo a agradar, a não falar não, a não ser ríspida, a não ser mal-humorada, né? E isso vai muitas vezes apagando assim nossas vontades, nossas necessidades. Então, você tá lá na postura do guerreiro, né, naquela prática, e ali aquela professora, né, lá que eu comentei do começo, ela ia falando isso assim, sabe? Tenha firmeza, você pode, você consegue. Você pode colocar limites, né, para as pessoas. Você não precisa passar por cima de você mesma. E assim, é um pouco filosófico tudo isso, mas é muito importante no controle de sintomas, né, de qualquer doença, da vida, né? Eu sempre falo que o meu tratamento da fibromialgia, ele não é um tratamento da fibromialgia, ele é um tratamento da Lívia. Ele cuida de mim em tudo que eu preciso. E aí, consequentemente, meus sintomas melhoram porque eu estou sendo cuidada, né? Eu estou olhando para mim. Claro que vai ter particularidades, mas assim, no geral, né, para mim é muito isso, assim. Com certeza. Tô pensando se a gente já vai para nossa meditação. Assim, eu sei que eu falei que eu ia abrir para perguntas, mas eu acho melhor de repente a gente abre depois da meditação, porque daí o que tu acha? Abrimos para Uhum. perguntas antes ou depois? Às vezes Acho que depois, né? pode ser depois. Tá. Porque aí já todo mundo já relaxa um pouco. Isso, de repente na meditação vem algumas dúvidas Uhum. também, aí a Aí, gente já ó. pode abrir. E também essa coisa que a gente falou de ter as suas próprias respostas, né? Muitas vezes tem inquietações que a gente silenciando vem uma luz, né? De qual direção seguir. Isso Vou por mesmo. aqui, vou por ali, faço isso ou faço aquilo. É, a gente consegue entender melhor. Isso mesmo. Eu tava vendo se tinha minha caixinha de som aqui, mas não tá. Mas eu trouxe o sino tibetano pra gente, pra meditar com a gente. Boa. Então, depois a gente abre as perguntas, mas vamos meditar um pouquinho que seja pra gente começar o dia um pouquinho mais leve. Aqueles, assim, às vezes, né, 5 minutinhos de olhinho fechado ali em silêncio já faz toda a diferença no nosso dia. Então, quem quiser participar junto com a gente, pode ir fechando os olhos, aí onde você
tiver mesmo. Não precisa encontrar um lugar ou uma posição especial, só fechar os olhos mesmo. A gente vai começar aqui de olhos fechados, simplesmente trazendo a atenção para nossa respiração. Sentindo o ar entrando pelas nossas narinas, saindo do nosso corpo. Notando como o ar entra fresquinho pelo nariz e sai morninho, aquecido pelo calor do seu corpo. Trazendo a sua atenção para o seu rosto, notando se você está segurando alguma tensão no seu rosto. De repente na testa, entre as sobrancelhas, no nariz, na bochecha, nos olhos, soltando qualquer tensão que você possa estar segurando, conscientemente. Soltando o maxilar, os dentes. Trazendo a sua consciência para essa tensão no topo da sua cabeça, nas laterais da cabeça, atrás da cabeça, na nuca, no pescoço, na frente do seu pescoço. Nota se você está segurando alguma tensão na sua garganta, como se fosse um nó na garganta. Inspira fundo, deixando o ar passar por trás da garganta. E solta, soltando essa tensão. Descendo para os ombros, relaxando os ombros. E trazendo a sua consciência para o centro do peito. Inspira fundo, elevando o seu coração, abrindo o seu peito. E solta, relaxando os ombros. Agora, você, de olhos fechados, vai aos poucos, como se você estivesse escaneando todo o seu corpo, da cabeça aos pés, notando se tem algum ponto que você esteja segurando mais tensão, passando pela cabeça, pela nuca, pelos ombros, braços, punhos, mãos,
Solta as suas mãos, descendo pelo tronco, o peito, o meio das costas, a lombar, o quadril, as pernas, os joelhos, os tornozelos, os pés, cada dedo das mãos e dos pés. Inspira, solta, escaneando todo o seu corpo, notando se você está segurando tensão em alguma parte do seu corpo. As partes que você nota que estão mais tensas, você inspira e solta o ar conscientemente, permitindo que essas partes relaxem. Entendendo que algumas partes vão relaxar, outras nem tanto, e que tudo bem. Isso faz parte de ter essa linda experiência de estar vivo, com um veículo para sua alma, que é o seu corpo, que se esforça todos os dias para te ajudar a ter essa linda experiência na Terra. Você honra cada parte de você. Você honra todo o esforço seu e do seu corpo. Você honra todos os seus dias, todos os seus presentes, que a cada dia aqui na Terra. Você honra os altos e baixos, os dias bons, os dias não tão bons. Você honra a sua vida. Inspira fundo e solta, permitindo que o seu corpo descanse. Relaxando sua face, seus ombros, suas mãos. Esvazie as suas mãos. Cada vez que você inspira, você abre o seu peito para esse dia que está começando. E cada vez que você expira, você se permite descansar e se conectar com a Mãe Terra, que te acolhe, que te nutre todos os dias. Inspira, eleva o seu coração e solta, se entregando. Inspira, se conectando com o céu, com o sol, com as nuvens e as estrelas. E solta, se entregando e se permitindo ser acolhido pela Mãe Terra. Inspira para
dentro de você alegria, amor, tranquilidade, aceitação. E solta qualquer tensão, qualquer ansiedade. Inspira para dentro de você luz, respeito e mais amor. E solta tudo que não te serve mais. Sente dentro de você essa energia amorosa e leve que você cultivou aí dentro, se espalhando do seu coração para cada cantinho do seu corpo. Sente esse amor e essa leveza e alegria, trazendo um leve, singelo sorriso para o seu rosto. Inspira, solta. Bem aos poucos, sem pressa. Pode começar mexendo devagar os dedos das mãos e dos pés. Respirando fundo e bem devagar, assim como o sol nascendo no horizonte, pode ir abrindo seus olhos. Pode esfregar as mãos. Coloca essa parte mais macia da mão sobre os olhos. Relaxa os ombros. Respira. Mais uma vez esfrega. Passa a mão no rosto, na cabeça, pescoço, ombros, braços, tronco, pés. Agora sim. Ai, ai, coisa boa. Muito bom. Eu vou abrir ativar os comentários para caso alguém tenha alguma dúvida que a gente possa ajudar antes da gente terminar. Uhum. Vamos Foi para ver. mim essa meditação, cara. Foi muito bom. Tu sabe que eu ando pensando muito nisso desde que a gente marcou de fazer a live e eu já venho bolando na minha cabeça uma meditação, sabe, para isso. Eu quero até fazer ela, né, formular ela direitinho e postar para quem precisar fazer mais vezes. Mas eu quis trazer ela aqui primeiro, para a gente inaugurar ela por aqui. Muito bom, muito bom. Amei, amei. Ó,
Ali, ó, Cepolatine. Fibromialgia causa esquecimento? Sim, sim. É um sintoma que eu acabei não comentando, mas chama fibrofog. Fog é uma névoa em inglês. Então, tem sintomas, assim, cognitivos também, né? Perda de memória, dificuldade de concentração, em atividades, assim, né? Às vezes atrapalha no trabalho, nos estudos, pode acontecer sim. Tá. A Casadelli falou: eu tenho uma cliente que sofre muito com essas dores e a live me ajudou para que eu ajude ela. Que bom. Que bom, fico feliz. Quanto mais a gente aprende sobre isso, né? Melhor para todos. A Elizabeth falou: Camila, não consigo ficar quieta. Pode me ajudar? Elizabeth, sabe que é assim do temperamento mesmo de cada pessoa. Tem pessoas que são um pouco mais agitadas e precisam de mais movimento. Se você já treina, por exemplo, meditação, treina tentar acalmar o coração um pouquinho, testa de repente fazer uma atividade física antes da parte de ficar quietinha, porque algumas pessoas realmente necessitam movimento. A gente não pode também achar que para mim é fácil ficar quietinha, mas talvez para você nem tanto. Então, algumas pessoas, por exemplo, precisam sair para caminhar ou fazer uma yoga mesmo, né? Antes, e aí então treinar essa parte de quietude. Então, você observa, vê se de repente não é esse o seu caso. Deixa eu Inclusive, tentar aqui. o yoga, às vezes, né, uma prática mais intensa, no final tem a meditação, é muito bom também que você baixou a poeira, Isso né, ao longo da aula. ajuda muito. Às vezes, quando se está com ansiedade, melhor do que ir direto para a meditação é fazer uma prática primeiro para colocar essa energia para Uhum, fora e aí sim sentar para a meditação. A sim. Aline falou: eu tenho fibromialgia e sofro muito, já fiz várias coisas, agora vou tentar o canabidiol. Fibro causa escape urinário? Tem alguma relação? Olha, escape urinário é uma coisa muito comum em mulheres, né, transtornos, assim, do assoalho pélvico. E tem um grupo de pessoas na fibromialgia que pode ter sintomas mais intensos, sensação de infecção urinária, né? Pode acontecer, sim. Não é assim o sintoma da fibromialgia, mas pode ter relação. Inclusive, esses dias eu falei com a minha orientadora, né, do doutorado, e ela estava falando, uma paciente que tomava antibiótico todo mês, achando que era cistite, né? E era só uma sensação dolorosa, entendeu? Que Por isso que, assim, interessante. cada caso é um caso, né? Precisa ter um acompanhamento Alguém de especializado para poder confiança entender. para fazer, né, toda essa leitura de sintomas. A Cecília perguntou, tu mais ou menos falou, né? Ela perguntou qual a causa da fibromialgia. Assim, a hipótese mais robusta, cientificamente hoje em dia, é esse transtorno de sensibilização central, que é um estado reativo do sistema nervoso que causa alteração no desbalanço aí, um desbalanço no sistema de processamento da dor. Tá. Então, a partir do sistema nervoso central reativo, vários outros sintomas vão acontecer, né? Fadiga é um sintoma que está muito relacionado a esses distúrbios de sistema nervoso central. Então, é mais isso, né? Tem outros fatores, né? Tem algumas pessoas falando outras coisas aqui nos comentários, mas essa é a hipótese que é mais estudada e Aceita? validada hoje, Sim. né? Outras coisas vão influenciar, né? Traumas vão influenciar, o ambiente social vai influenciar, a condição econômica da pessoa vai influenciar. É uma doença que tem aspectos físicos, psicológicos e sociais. Sim. Mas a gente não pode reduzir a fibromialgia a uma coisa muito simples, que é só fazer isso que resolve, ou é isso que. Ela não é nem um pouco simples, ela é extremamente complexa e muito mais complexa porque ela é individual, né? Cada pessoa manifesta de uma forma. Então a gente não pode reproduzir coisas que a gente, né, vê em uma pessoa ou na gente para todas as outras pessoas, né?
Isso com que acaba certeza. causando muito transtorno também para quem tem fibromialgia. Aqui até tem um caso bem específico, vamos dizer, que não daria para fazer o que tu faz, por exemplo. Bom dia, minha mãe sofre de fibromialgia, tem 83 anos. Aí ela perguntou, só o exercício da respiração ajudaria? Não sei se tu já viu casos de pessoas de mais idade, porque é bem mais complicado, né, de fazer um exercício, ir na academia, enfim. Sim. Pode falar a tua experiência. Não, acho que é parecido com o que imagino que você vai falar, que é claro que a respiração sempre vai ajudar, sempre vai ajudar. A respiração, ela regula todas as nossas funções também, né, do organismo, inclusive o estado emocional, que também para quem já está com mais idade, muitas vezes tem outras doenças, vai ficando mais triste, né, então pode ajudar. E em termos de atividade física, não precisa ser uma coisa vigorosa, né? Mas movimentar o corpo é importante. Talvez uma fisioterapia, né? Alguma coisa com menos impacto, só para manter as articulações ativas, lubrificadas, né? Dentro da possibilidade de cada um, é claro. Sim, o ruim mesmo às vezes da aula, sentado na cadeira, por exemplo, porque tem coisas que a gente pode fazer até mesmo Uhum. deitado na cama, que nem tu falou de lubrificar as Sim, articulações, tudo que for uma junta no nosso corpo, quanto mais a gente trabalhar, que sejam os dedinhos, o punho, o pescoço, às vezes para alguém, dependendo da condição, né? Se for mais idoso, é difícil até mesmo virar o rosto para o lado, né? Só isso já é um exercício para a pessoa, né? uhum. É maravilhoso, é muito bom mesmo, assim. Às vezes a gente subestima como essas coisas simples podem ajudar, né? Eu, quando eu Exato. tô numa crise, que eu tô com muita dor, eu não faço uma super prática, né, aqui. Eu faço um alongamento, eu faço um yoga restaurativo. Eu Sim, deito, eu cuido, né, do meu pulso, do tornozelo, eu vou, assim, no limite que dá. E você já se sente melhor, né? sim. Você já se sente melhor. Aqui a Rô Garcia falou: entrei numa depressão da síndrome do pânico. Pode ser da fibromialgia? Ah, de repente ela possa ter e deu isso, ela saber se ter a fibromialgia pode fazer a pessoa entrar numa depressão e síndrome do pânico. Olha, não é que a fibromialgia como doença causa isso, mas como eu falei, uma coisa é muito interligada com a outra. Então, dor constante, todas esses efeitos que a doença causa, né? Ela traz muitas vezes um isolamento, ela traz perda de funções, coisas que você costumava fazer e não consegue mais, muitas mudanças, muitas adaptações. Então, tudo isso pode levar a pessoa, com certeza, para um estado depressivo, né? É muito frequente depressão em pessoas que têm dor crônica. E ansiedade, né? Que o síndrome do pânico está muito relacionado também a essas reações ansiosas, porque a gente fica com a sensação de perda de controle também, né? Tem muitas coisas que acontecem. Não é que você tem fibromialgia, você vai ter depressão, ansiedade, mas é uma condição que favorece que você desenvolva esses transtornos mais relacionados à mente, Por né? isso, Por isso que precisa também cuidar de tudo. eu ia falar por isso a importância da terapia, né? Também na fibromialgia. Sim, muito, muito importante. Justamente para sustentar esse estado um pouco mais firme, né? Emocional, para os sintomas não serem tão avassaladores. A Cija Sama escreveu: descobri os sintomas há pouco tempo. Minha mãe tem também, e ela me falou dessa dor que anda. Pode ser genética esta situação? Sim, tem um componente genético que, principalmente em mulheres, né? Famílias que têm mulheres com dor, a chance das filhas, né, desenvolverem é mais alta. Na minha casa, todas temos, né? Minha mãe tem, eu Ah, tenho, olha minhas irmãs só. têm. Uhum. Também Ah, não é assim, super entendido, mas mas já se se sabe vê que a tem, sim. relação, né? A Tina Fiore só complementou, tipo assim, mas tem fisioterapia para a parte urinária, né? Sim, existe a Sim. fisioterapia pélvica, que você tendo algum problema de escape de urina, por exemplo,
Sendo pela fibromialgia ou não, a fisioterapia pélvica ajuda muito e é muito importante. Sim. Sim, eu fiz, inclusive, fisioterapia pélvica. Tem uma terapeuta incrível que eu posso recomendar também, que cuida de todas essas questões do assoalho pélvico, né? Dor na relação sexual também, que é um tema que a gente acabou não falando, mas que acontece muito, né? Esse impacto na vida social, na vida sexual, na libido, na lubrificação. E o escape de urina entra nisso aí também, né? E pode sim ser muito bem tratado com a fisioterapia pélvica. Eu sou super fã. Que também entra nessa relação nossa com o nosso próprio corpo, né? O Rui mandou uma pergunta. Ele falou, Lívia, como se chama um médico especialista nas dores? Eu acho que uma vez tu me falou, não é só um, existem vários médicos que podem se especializar em dor, né? Sim, qualquer médico pode se especializar em dor. Geralmente é um reumatologista, um fisiatra, um anestesiologista, Uhum. neurologista, e às vezes é um clínico mesmo que se especializou em dor. Tá. E é isso, É sim, só né? buscar alguém que Mas, tenha essa especialização em dor, né? uhum, sim. Carvalho Sônia perguntou como saber se é fibromialgia. Então, aí entra, só respondendo o Rui aqui, ele falou fisiatra, né? Fisiatra, sim, neurofisiatra, reumato, Vários médicos. fisioterapeuta também cuida da dor, mas não faz diagnóstico, né? Fisioterapeuta é mais para a parte do tratamento. Quando a pessoa está buscando diagnóstico, precisa ser médico mesmo. O Sim. que você perguntou mesmo, Camila? Não, eu acho que agora o quê? Ah, não, como saber se é fibromialgia? Como saber? Assim, eu acho que tem coisas que a gente respondeu ao longo da live, né, que eu não vou repetir, mas é um Sim. diagnóstico clínico, né? Isso é da Precisa do proximidade. médico. É, a Tina Fiore perguntou se esses exercícios que a gente falou da lubrificação das articulações se tem no site da Lívia, no teu Instagram. Não, tem no site da Camila. Isso. Deixa eu tentar achar. Eu tô focando mais em perguntas, assim. Uhum. Eu tava tentando achar aqui também para ver Também a se as gente vai pessoas. mais assim até umas 9h10 e daí tá bom. Uhum. Depois outro dia a gente pode fazer mais live. Vocês também Sim. podem perguntar lá no Insta da Lívia. O assunto é vasto, né? É, Você vê que quando as pessoas começam a perguntar, tem tantos outros departamentos, né? Vida sexual, sim. essas outras coisas. A Vera. Fibromialgia tem cura. Isso, eu ia falar isso. Essa é grande, né? É, a princípio, resumidamente, não. Porque é uma condição crônica, né? É uma condição crônica que a gente ainda não tem todo esse entendimento. E o que parece, né? Por que eu falo que a gente não pode reduzir a fibromialgia e simplificar? Muitas vezes, a pessoa, tive um paciente que nunca mais teve, que fez tal coisa e tal. Pode acontecer, mas não é a regra. Se fosse a regra, ninguém mais tinha fibromialgia, certo? Eu já fiz 1 milhão de terapias que um monte de gente já falou que não sei quem se curou. Não funciona assim. Então, respeito todas as terapias, tudo, né, a história de cada fala numa coisa coletiva, a gente tem que ter muita responsabilidade com. Deu uma travadinha, eu acho. Vamos ver. Para vocês, travou também? Ou será que foi o meu que travou? Quando ver, foi o meu. Eliminar sintomas e aí passa a concentrar toda a sua energia nisso. E não é por aí o caminho de tratamento, né? Pode acontecer, você não vai ter mais sintomas, mas esse não tem que ser o objetivo principal do tratamento, justamente por conta. Travou, né, gente? Eu vou ver se a Lívia consegue voltar, porque mesmo se ela não conseguir, eu vou finalizando, porque depois vocês podem também fazer perguntas lá no Instagram dela. Ela pode, uma hora ou outra, quando ela tiver tempo, abrir caixinha de. É ali
caiu. Mas, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar ela pra gente pelo menos dar tchau. Se não, eu encerro por aqui e vocês podem ir seguindo a Lívia. Eu coloco nos meus stories de novo o Instagram dela para quem quiser. Mas aqui em cima também tem, se clicar assim, tem o nome meu e dela, né? Eu vou tentar deixar a live salva assim, para quem precisar ver de novo. É Lívia de Bem com a Fibro. Lívia, underline, de Bem com a Fibro. De Bem com a Fibro. Aí, vocês podem perguntar lá para ela também. Quando ela tiver tempo, ela pode abrir caixinha de perguntas, tá? E a gente vai falando. Sim, eu vou fazer mais lives, gente. Eu tô preparando, tá? Ó, já vou dar spoiler. Estamos no finalzinho de março. Acho que lá por final de abril, eu já tô preparando pra gente fazer várias lives, tá bom? Aí a gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar sobre várias coisas legais que a gente ama falar aqui também. Um beijo pra vocês. Li, a gente viu que travou, não tem problema. Já vou finalizando com o pessoal. Aqui a Lívia, ó. O Instagram dela, vou até fixar aqui. O Jorge falou que tá saindo do hospital. Beijo, Jorge. Boa recuperação para você. E muito obrigada, Lívia, por participar aqui. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar bastante pessoas com informação, de repente até com inspiração. Isso, tá. Peraí. Eu te chamo sim para postar ali. E espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Um bom dia para vocês. Um beijo enorme. E até logo. A gente faz mais lives, tá bom? Tanto com a Lívia quanto a gente aqui, pra gente ir aprendendo e crescendo juntos. Um beijo, muito amor e muita luz para vocês. Namastê. Vou deixar a live salva assim, tá?